O objetivo desta apresentação é trazer um guia prático para demonstração, de aplicação de vosoritide em pacientes com acondroplasia. Tá bom? Eu vou apresentar alguns cuidados que devem ser tomados antes da aplicação, como o armazenamento adequado do medicamento, alguns cuidados imediatos antes da aplicação, também como a gente prepara a medicação de uma forma detalhada para evitar os erros mais comuns e os cuidados que devem se seguir após a aplicação da medicação. Então, primeiramente, em relação ao armazenamento adequado, é necessário que a gente tome os cuidados de, ao receber o medicamento, observar como ele foi enviado. Então, se o medicamento já veio resfriado em temperatura entre 4 e 8 graus, é necessário que ele permaneça, então, resfriado até o momento de validade para a utilização, que em média de 2 anos. Também o medicamento, às vezes, é transportado e pode ser mantido em temperatura ambiente. Essa temperatura não deve ultrapassar 30 graus, porque inicia a degradação acelerada do produto, e isso pode permanecer no máximo por até 3 meses. Eu acredito num país como o Brasil, essa não é a melhor opção. Eu recomendo que o medicamento fique refrigerado, sem congelar, entre 4 e 8 graus, sendo retirado apenas antes da aplicação, como eu vou descrever depois. Quando o medicamento ele é retirado de refrigeração para temperatura ambiente, ele não deve retornar à geladeira, seja por alguma falha de aplicação, você não pode retornar depois de descongelar o medicamento para a geladeira, e também isso não deve ser feito com o medicamento, o produto residual de uma aplicação anterior, tá? Nunca voltar para a geladeira para ser aplicado depois. Além disso, ele não deve ser congelado ou frisado também, porque isso degrada a molécula, e o produto deve ser protegido da luz, tá bom? Porque também acelera a degradação. Uma parte importante são os cuidados a serem tomados antes da aplicação. Então, a sequência que é feita é, para que se evite a hipotensão que pode ocorrer em alguns pacientes que usam a medicação, 1 hora antes, 60 minutos antes da aplicação, o paciente deve ingerir uma refeição contendo sal, não é uma refeição de sal, além de junto ingerir líquido num volume aproximado de 200 a 250 ml, ou seja, um copo cheio de água, suco ou uma coisa desse tipo, tá bom? Então isso vai melhorar, garantir um volume sanguíneo adequado para prevenir ou minimizar a hipotensão que se segue ao uso do remédio. Isso é feito 60 minutos antes. Então, partindo do princípio de que houve uma boa ingestão da refeição, aí sim, 30 minutos antes da aplicação, o medicamento é retirado da geladeira, então só aquela parte que vai ser aplicada, um de cada componente que eu vou descrever depois. Isso é retirado da geladeira e durante 30 minutos ele fica estabilizado em temperatura ambiente para poder ser aplicado. Em superfície limpa, é importante ter uma superfície ampla para dispersar os componentes da aplicação em cima dessa superfície. Esses materiais, tanto os fornecidos no kit que vem para aplicação, como não fornecidos, como gás, álcool, bandagem, devem ser expostos, então espalhados nessa superfície limpa para facilitar você pegar cada um desses componentes no momento da aplicação. Lembrar que ao final do preparo você tem até 3 horas para poder fazer a aplicação. Mas é claro, isso vai levar muito menos tempo. O ideal é que logo a seguir ao preparo da medicação, ela seja em seguida aplicada. Nos próximos slides nós vamos detalhar um pouquinho mais como que é feito esse preparo do medicamento e como é feita a aplicação. Tá bom? Tentando dar para vocês um passo a passo para minimizar ao máximo a chance de erro. Também é muito importante os cuidados que devem se seguir após a aplicação. Depois da aplicação, o local onde foi feita a punção, ele deve ser então comprimido por não menos de 1 minuto, então entre 1 e 2 minutos. Isso é para evitar que haja um sangramento mesmo abaixo da pele em volta do medicamento. É possível que esse sangramento interfira
na estabilidade do medicamento no subcutâneo. O paciente deve permanecer em repouso e sob vigilância, né, de um adulto. É muito importante esse repouso, essa posição deitada, evitar que a criança faça, né, movimentos, exercícios ou que deambule habitualmente, porque um dos riscos da medicação é a queda da pressão arterial, a hipotensão. E essa hipotensão pode vir acompanhada de náusea, vômito, de tontura, de mal-estar. Então o paciente pode ter alguma queda não desejada. Então é importante que ele permaneça em repouso, de preferência deitado, né? Por isso que a maioria das famílias opta por fazer a aplicação já no momento em que a criança à noite vai dormir. Detalhar agora um pouquinho melhor a parte do preparo do medicamento e a aplicação da medicação. Alguns materiais eles vêm fornecidos no kit, né? Então existe esse frasco para injetáveis. Esse frasco nada mais é do que um frasco transparente em que o medicamento ele parece uma pequena pastilha que fica posicionada no fundo do frasco, tá bom? Esse frasco ele tem na parte de cima uma tampinha que vai ser removida e quando removida ela permite visualizar o local, né? Onde de borracha, de componente de borracha, no qual a agulha vai ser inserida para a colocação do líquido e depois a aplicação do medicamento. Então esse é o frasco que vem com o medicamento, com o vosoritide. Tá? Para colocar o volume neste frasco, existe uma agulha maior que tem essa haste azul junto, né? Essa aba azul. Essa agulha serve para você colocar o líquido dentro desse frasco. E também acompanha esse material, uma seringa do solvente. Essa seringa nada mais é do que uma ampola mesmo, que quando a gente quebra esta capinha, eu vou mostrar depois a seguir, o volume aqui, acoplando a agulha, ele pode ser transferido para esse frasco onde está o medicamento. Tá bom? E também vem a seringa para aplicação, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Aqui é aquele frasco então que tem a medicação, como eu falei, o produto está aqui, é retirada aquela tampinha simplesmente. Aqui está o local onde vai inserir a agulha e, portanto, é um local que deve ser higienizado com álcool, né? E uma vez higienizado, você pode deixar ele tampado acima na superfície limpa, que está com o material todo, já pode deixar aberta, com essa proteção de álcool em cima. Aquela seringa que vem com o solvente, né, que é basicamente um frasco, o que você faz é aquela tampa branquinha, você traciona lateralmente e ela como que ela quebra esta ponta, né, e expõe o orifício por onde vai sair o volume. Então é um simples movimento lateral onde você quebra essa ponta. A seguir, a agulha de transferência do líquido vai ser acoplada então nessa seringa onde está o volume. Tá? Aqui não existe um mecanismo de rosca propriamente dito, mas é importante que haja uma certa rotação para que você possa encaixar corretamente e não ter vazamento do volume. Não é para hiperforçar nesse momento, porque você pode fraturar a ponta da seringa, tá bom? Então é só acoplar com um justo, né? Não permitindo então nem entrada de ar, nem perda de volume. A partir daí você pode tirar a capa de proteção da agulha. Veja que o frasco está posicionado em cima da superfície lisa, né, de segurança. Você coloca perpendicular verticalmente a agulha. Aqui no frasco ele está mostrando a agulha bem centrada e esse gotejamento direto no volume. Eu sugiro que isso seja feito num ângulo de 45 graus, com a agulha um pouquinho tracionada para a lateral, né, para jogar o volume de líquido na parede do frasco, evitando que você jogue o volume diretamente sobre o medicamento. Isso é para evitar a formação de espuma, que depois vai dificultar a tua remoção do medicamento da parede interna do frasco.
Tá? Essa infusão do volume do solvente ela vai ser feita então na parede lateral e numa velocidade lenta, exatamente para evitar um turbilhonamento excessivo. Tá bom? A partir daí a agulha pode ser retirada. Este volume agora do solvente, do diluente, ele está em contato com o medicamento. Esta remoção da agulha, quando você lateraliza essa aba azul, isso aqui esconde a agulha e protege, né? Ele retrai a agulha e protege. Esse movimento ele tem que ser feito com cuidado, né? Aqui, e evitar de fazer esse movimento, por exemplo, antes de você injetar o volume. Então, quer dizer, se nessa hora em que você está tirando a capa e está colocando, se houver uma compressão lateral, você recolhe a agulha e aí não consegue jogar o solvente adequadamente. Tá? Então, tomar esse cuidado para não jogar essa aba azul para a lateral antes do momento adequado. O momento adequado é esse aqui, quando você vai desprezar a agulha. Tá certo? A partir então desse volume que foi colocado no frasco, veja que o movimento pegando o frasco por cima com os dedos, né, o movimento é circular. Evitar de balançar ou de cima para baixo ou lateralmente com muita força, exatamente para evitar a formação de espuma e de bolhas. Tá bom? Então esse é o movimento circular, fazer aproximadamente de 10 a 15 vezes, até que o líquido esteja bem cristalino. Pode ficar um pouquinho amarelado, mas não é para ficar turvo, não é para ficar com grumos, ele tem que ficar bem límpido, cristalino, transparente. Nesse momento, então, já com o líquido, com o medicamento preparado, já dissolvido, agora a gente pega a seringa, que vai ser a seringa de aplicação. Essa seringa também é especial, chamar atenção, porque aqui existem alguns erros relacionados a essa seringa. Essa seringa tem pequenas diferenças. Uma das diferenças é que ela contém aqui um sistema que, se você comprimir o êmbolo até o final, a agulha retrai, esconde, você não consegue mais expor a agulha. Então, muito cuidado para não comprimir até o final, antes do momento correto da aplicação. Tá bom? Observem que a agulha é bem fina, é uma agulha de 3 milímetros, é uma agulha bem fina, né? Um comprimento adequado, cerca de 1 centímetro, então dá para aplicar no subcutâneo sem nenhuma dificuldade. Tá bom? Então, esta seringa, vejam que novamente o frasco ele é posicionado na superfície fixa, limpa, a agulha é inserida na vertical, bem no centro daquela borracha, né, onde o volume já está dissolvido. Aqui aparece uma pastilha, mas aqui já vai estar o volume dissolvido. Então a agulha entra. Uma vez que você espeta aqui, você não injeta nada, tá certo? Não tem nenhum volume a ser inserido. Uma vez que a agulha foi colocada, o frasco deve então ser virado de cabeça para cima, né? Então o que é esta porção do frasco vai agora virar para a porção superior, né? Então o frasco com o diluente está aqui em cima. Observem que você tem que ter uma fixação ou com um indicador ou com 2 dedos, exatamente para não deixar o frasco tombar em relação à seringa. Ele fica sempre num ponto vertical. Isso é para evitar que entorte a agulha. Tá bom? Então, observem que aqui está o volume que vai ser aspirado, né? Novamente, não injeta o pequeno volume que tem aqui de ar, porque senão ele vai travar a agulha. E a partir desse ponto, o que vai ser feito é um movimento suave de aspiração para que este volume do frasco, que contém o medicamento, já possa ser transferido para essa seringa de aplicação. Então esse é um movimento suave, né, para evitar a formação de bolhas. Tá? O volume de líquido que tem neste ponto, ele pode, eventualmente ele tem o volume de líquido que está sendo puxado, e pode ter um volume gasoso. E você pode fazer esse movimento de puxar, de aspirar e voltar o volume e voltar o ar lá para dentro algumas vezes, até que aqui dentro
mantenha só na seringa o volume líquido a ser aplicado e já não haja mais o componente gasoso. Nessa fase é muito importante não inclinar, não horizontalizar nem o frasco nem a seringa para se evitar do ar permanecer aqui mais profundamente na seringa, tá bom? Então manter esse conjunto do frasco com a seringa sempre nessa posição vertical até que todo o volume seja aspirado. Tecnicamente é interessante você aspirar praticamente todo o volume, deixando só um resíduo para não puxar o ar daqui de dentro, né? Puxa todo o volume e depois você retorna suavemente até o volume que está demarcado para ser aplicação, né? Frequentemente são volumes pequenos de 0,4, meio ml ou 0,6 ml. Então, geralmente são volumes pequenos e que você então pode puxar um pouco além do volume e depois, voltando este volume, jogar o ar residual lá para dentro. Tá? Se permanecer ainda alguma bolha, pequenas bolhas são aceitáveis, não há problema. Bolhas maiores, a gente pode tentar remover, né, jogar a bolha para cima e de novo jogar o volume para dentro, lembrando sempre do cuidado de não deixar o frasco tombar para não entortar a agulha. Tá bom? Aqui está o exemplo, esta bolha sim vai ser removida, né? Essas pequenas bolhas podem ser mantidas. Lembrar, para quem não tem muita experiência, de que o êmbolo da seringa, o volume que conta, é esse êmbolo mais, essa porção do êmbolo escuro mais próxima da ponta da seringa, e não essa daqui. Tá? Então aqui é como se estivesse marcando 0,58, né? Só para a gente entender. Então, uma vez definido o volume da aplicação, que foi a prescrição médica, né? Ele agora já está preparado dentro da seringa, o frasco pode ser retirado e agora o volume a ser aplicado já está dentro da seringa. É escolhida a área de aplicação, né? Existem várias áreas possíveis, são áreas clássicas de aplicação de medicação subcutânea, a parte do braço posterior, né? Quanto mais central em relação ao braço, melhor. Aqui nós estamos vendo uma visão posterior, né? Então seria mais ou menos aqui, na porção média do braço, seria uma boa região para aplicação de um lado e outro. Aqui também preferia as regiões mais altas, né? Fugindo das regiões mais contaminadas, mais baixas. Tá? Na região anterior da coxa, evitar chegar perto da raiz da coxa, então preferir mais ou menos o ponto mediano da perna. Tá certo? E no abdômen a mesma coisa, né? Onde tem mais tecido subcutâneo, quando a criança senta, a gente percebe um pouco melhor, então seria mais ou menos nesta região. As regiões superiores são um pouco mais doloridas, né? Então, em geral, as regiões inferiores são mais confortáveis. Tá? Crianças magras, em geral, o tecido subcutâneo abdominal é muito pobre e as melhores opções ficam sendo a região superior da nádega e a região posterior do braço. Tá bom? Escolhida a região a ser aplicada, é feita a higienização com álcool, né? Espera secar espontaneamente, sem nenhum procedimento para evaporação, faz a prega da pele. Essa prega não precisa ser muito firme, ela é só uma prega suave para que ofereça uma resistência no momento da entrada da agulha. Tá bom? Então é uma compressão, uma prega suave, não precisa ser forte. Aqui na figura que é oferecida pela própria empresa, eles sugerem um ângulo de 45 graus em crianças e mesmo em pessoas que têm um tecido adiposo, né, aceitável, é mais recomendável o ângulo de 90 graus vertical, né, perpendicular à superfície que vai ser aplicada. Então eu não faria essa inclinação de 45, mas uma inclinação bem assim de 90 graus, bem na perpendicular. A agulha é inserida até o final, tá bom? No subcutâneo, para evitar dela ficar muito superficial e fazer a aplicação intradérmica, que a gente chama. Isso irrita mais, dá mais processo alérgico e processo irritativo. Uma vez que é feita a inserção da agulha aqui, observem que isso deve ser inserido até o final e na posição vertical, como eu falei. A prega ela pode ser solta para você fixar a seringa ou manter a prega só que com relaxamento. Tá? Não mantém apertado, mantém só um relaxamento e aí então você pode iniciar a infusão.
Esse volume é pequeno, como eu falei, e se você lentamente contar até 10, você vai infundir numa velocidade que é aceitável, que não cause desconforto. Lembrar que ao final da aplicação, você mantém a pressão aqui do êmbolo até o final. Quando você comprime até o final esse êmbolo, a agulha retrai automaticamente. Isso é importante por dois motivos. Essa compressão até o final injeta o volume residual, para não deixar nenhum volume residual aqui, e também faz uma retirada rápida do subcutâneo, minimizando qualquer dor que a criança possa vir a sentir. Após a aplicação, né, o produto, as seringas, o material utilizado é sempre desprezado em local seguro para que não haja perfuração ou contaminação de outras pessoas. Tá? Então, só para finalizar, relembrando as passagens mais importantes, né? Armazenamento adequado, cuidados imediatos antes da aplicação, uma ótima refeição com sal e ingestão de líquido, 30 minutos antes tirar o medicamento da geladeira, isso é crucial para que ele seja aplicado em temperatura ambiente e possa ser misturado, né, de maneira adequada. Lembrar que você tem no máximo 3 horas de preparo, mas isso aqui em geral logo depois do preparo é feita a aplicação, né? Espero que todos tenham compreendido aí o passo a passo de como preparar e aplicar o medicamento, e volto a salientar aqueles cuidados de pós-aplicação. Compressão do local para evitar o sangramento, né? Aquela equimose, aquele sangramento subcutâneo, permanecer em repouso e sob vigilância para vigiar e detectar a presença de hipotensão e, caso tenha hipotensão, colocar o paciente em posição adequada. Em média, quando isto acontece, ocorre em média 30 minutos após a aplicação, essa hipotensão. Mas pode aparecer logo a seguir ou até horas depois. Tá? Mas os poucos casos que tiveram a hipotensão apresentaram em média 30 minutos depois.